Aí, legal, legal, muito bem. Vamos ver, já está entrando. Oi, Olá, Lirane! tudo bem? Como é que você está, Regina? Boa noite, Tudo pessoal. ótima! Então, que legal, estávamos aí aguardando a sua entrada. Que bom, né, Lirane, termos essa oportunidade de nos encontrarmos nesses tempos. Nós que estávamos tão acostumadas a nos encontrar todo mês, É né, lá verdade, nas verdade. práticas integrativas, a nossa comissão, né, de práticas Uhum. integrativas. Estava tão acostumada a conversar e agora, nesses tempos, estamos tendo que nos adaptar, né, essa Com nova realidade. certeza. Mas que bom. Esse é o problema, né, Regina, da pandemia, né? Esse afastamento, né, do presencial. Mas nada que não possamos estar aqui, né? Eu É, quero, ao é, vivo. ao vivo, olha só, eu quero primeiro agradecer a Cristiane Esteves, que também comentou sobre mim na questão da saúde bucal, a Mariane pelo convite, a toda a equipe de marketing super atenciosa também, né, do pátio. E assim, a você, Lirane, que eu sei que você teve que trocar uma live sua hoje com os seus alunos para estar aqui com a gente. Né? Então, muito obrigada pela tua disponibilidade, pela tua atenção de sempre, né? Muito, Eu é muito que grata. agradeço, Regina. Agradeço a você, ao pessoal do pátio, a você em especial pelo convite. E para mim é um prazer estar podendo falar sobre prevenção, sobre odontologia, né? Eu acho que é o nosso dia a dia, é o que a gente gosta de falar, né? Então, É acho que isso é verdade. muito importante. A gente está levando, né, essas informações, buscar, acima de qualquer coisa, a prevenção. Então, muito bom, muito obrigada, viu? Prazer Ah, estar que aqui. legal, muito legal. Então, assim, eu quero só orientar o pessoal, né, que está entrando, como é que a gente vai prosseguir na live. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a parte, nos situarmos, como eu já estava falando ali um pouquinho antes de você entrar, Lirane. Eu estava comentando com o pessoal para a gente situar um pouquinho na história, que período da história nós estamos vivendo dentro da saúde, né, com tudo Sim. isso que está acontecendo, né, que período é esse, o que nós temos para quais são as mudanças, o que nós podemos esperar dentro de um contexto histórico evolutivo. Mas, assim, nós estamos aí recheadas de dicas, né, Lirane, para É oferecer para as verdade. pessoas, de cuidados práticos de como cuidar da sua saúde bucal, as práticas de saúde bucal, para ajudarmos aí toda a população, podemos atingir o máximo de pessoas possível no quesito da prevenção, no quesito da saúde, principalmente sempre, né, mas principalmente nestes tempos. Acho que nós podemos É. iniciar, Lirane, conceituando um pouco a questão da saúde, né? Nós temos um conceito muito clássico e muito básico na questão da própria organização também, né, Mundial da Saúde, de que é um bem-estar biopsicossocial, né, e não apenas a ausência de doença. Esse bem-estar a gente vê hoje como um bem não só no sentido de bom, né, mas um bem como uma preciosidade, né? Nesses tempos nós vemos que a saúde ela é um bem precioso, né? Eu diria assim, esse conceito de biopsicossocial, eu vejo que ele está muito firme hoje. Mas para isso a gente pode falar um pouquinho do que nós temos trabalhado dentro dos nossos consultórios, né, Lirane, das práticas integrativas, sobre como que era a saúde na nossa antiguidade. E ninguém melhor do que você para falar, né, na parte da antiga Grécia e até mesmo na China antiga, de como que eles lidavam com a saúde, qual era o olhar que os profissionais tinham sobre a saúde. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Lirane? Eu Para a acho gente que isso é muito contextualizar, né? interessante. Muito interessante, Regina, você trazer esse contexto, porque é importante a gente ter essa noção, né? Na prática, por exemplo, que nem na China antiga, na medicina tradicional chinesa, a gente percebia, né? Eu sou especialista em acupuntura, então entendo bem, vamos dizer, a base que eles trouxeram, e acho que isso engrandece para a gente como conhecimento. Por quê? Porque tudo começou observando a natureza, observando o dia, a noite, observando a umidade, qual a interferência da umidade no nosso corpo, como isso pode se transformar num diagnóstico. Então,
diagnóstico de acupuntura tem muito desse olhar, assim, sabe? De saber mas a época do ano que nós estamos, a doença que é mais relacionada ao frio, ao calor, e a parte preventiva, sabe? De como isso surge, né? Que a gente tem muito... Quer dizer, nós não somos só corpo e doença, né? Nós temos muito que relacionar com como nós vivemos e aonde vivemos. Então, tem muito do ambiente que nos adoece também. E a gente busca essa saúde. Então, observando o meio ambiente, observando como as coisas aconteciam, é que eles começaram a traçar, por exemplo, como o ser humano poderia adoecer ou prevenir. E aí começou o diagnóstico, digamos assim. Então é completamente diferente a visão, né, da medicina tradicional chinesa com a ocidental. É diferente, a gente não é baseado em doença e nome de doença, mas sim de sintomatologia baseado nos aspectos da natureza. E eu acho que esse contexto é importante para a gente começar a fazer uma reflexão, sabe, Regina, de poxa, nós somos profissionais da doença ou profissionais da saúde? Porque nós falamos tanto em doença que eu acho que é difícil. Você fala em profissional da saúde e você começa a trocar isso aí, né? Então, acho que nesse contexto é que você vê essa evolução, né? E hoje nós estamos conversando sobre isso, você falou da Grécia, né? Que também eles trazem esse mesmo conceito, né? Isso, exatamente. E se a gente for prosseguir um pouquinho, né, na própria história aí da humanidade, na questão da Idade Média, nós vemos muito as pestes e epidemias também que assolaram, né, essa época. Então, o que aconteceu? A valorização de um ser, né, invisível, ele foi, então, valorizado, engrandecido, e começaram os estudos para entender quem eram esses seres invisíveis que estavam assolando as pessoas. Então, esse contexto todo social, de relação com a natureza, ele foi, aos poucos, sendo deixado um pouquinho de lado, para entender o que era esse invisível, né? Então, temos a era dos microscópios, um pouquinho mais para frente, né? Vindo para tentar entender. Então, essa faz parte do modelo evolutivo de estudo, né, do ser humano, e tentar entender o que acontece. Aí, dentro da aromaterapia, nessa idade, também tem uma história muito interessante dos 4 ladrões, que eram ladrões que eles faziam... roubavam as casas das pessoas que foram dizimadas em função da peste, né? E então eles utilizavam óleos essenciais nas suas máscaras, né? Em especial 4 que são muito divulgados por aí, e entravam nas casas porque ninguém queria nem entrar nas casas, né? Para não pegar medo. Tudo, né? Então aí eles utilizavam e faziam a festa dentro das casas, né? Roubavam e não pegavam a peste, né? Então aí depois que entendeu-se que eles tinham um composto de extratos e óleos essenciais, extratos vegetais e óleos essenciais, que os livraram aí dessa questão contaminação. Da peste. Bem interessante. Mas aí nós temos um processo evolutivo de depois de descobrir, né, que tem um agente invisível, de investigar esses agentes invisíveis. Ficou, então, uma evolução agora um pouquinho mais recente da questão de equipamentos, desenvolvimento da indústria, da revolução industrial, a medicina sendo dividida, né, em patologia, fisiologia, anatomia, mas isso tudo para tentar entender o que esse agente invisível que foi detectado, como que ele comprometia o corpo do ser humano, né? Como que essa invasão acontecia, por que vias, enfim. Então teve todo esse processo de descoberta, e aí vieram hospitais e todo esse sistema que já está mais próximo a nós, né? E, então, todo esse contexto foi muito importante para o crescimento e desenvolvimento da nossa humanidade, né? A gente tem que entender esse contexto. Mas esse contexto, ele foi deixando aos poucos, né? Ele foi se tornando um pouco obsoleto devido às demandas da sociedade. E aí começaram, então, demandas mais em relação à ansiedade, né? Mais recentemente, as doenças mentais, elas tomaram um pouco conta das pessoas, né? Nesse quesito de
muitas pessoas, a formação das cidades. Então, isso começou a comprometer, o estresse começou a comprometer a saúde das Com pessoas. E o certeza. olhar dos profissionais, então, começou a se voltar para isso. Alguns ainda mantiveram esse olhar mais unilateral, né? De realmente de terceirizar a saúde. Então, a saúde, quem cuida é o médico, quem cuida é o dentista ou o psicólogo, né? Isso é muito importante, mas a gente não pode terceirizar a nossa saúde. A saúde, Com ela é certeza. nossa, né? A gente precisa se autoconhecer, se autodesenvolver e ter os profissionais que nos ajudem a fazer isso, a nos desenvolver, a nos autoconhecer, para que a gente possa se cuidar no dia a dia. E Sim, nós e estávamos... depende da gente também, né, Regina? A gente tem que ter esse olhar. Vamos dizer, você não pode delegar algo, como você estava colocando agora, nesse momento, e ao mesmo tempo a gente tem que ter a percepção que tem algo que está nos adoecendo. E muitas vezes as pessoas não estão dispostas a largar os hábitos que as adoecem. Então, nenhum medicamento vai surgir do nada para nos salvar. A gente tem que tirar um pouquinho dessa esperança absoluta, né? Ah, porque eu vou tomar um remédio e vou melhorar. E a gente tem visto, e essa é uma mudança que está acontecendo agora na sociedade, porque a gente tem visto pessoas buscando sair desse ciclo, porque estão vendo que já não estão mais tendo resultados. Por quê? Porque você toma um medicamento para resolver um problema e surgem quantos outros, né? Então, acho que essa contextualização é muito importante, porque é uma evolução, sim, mas ao mesmo tempo nós temos que estar alertas para que isso não seja nossa própria condenação, porque a gente ficou muito viciado nisso, né? Ah, eu tô doente, eu tô uma dor de cabeça, eu vou lá e tomo um analgésico, né? Só que a gente não sabe o que isso traz, quanto isso implica em nossa saúde também. E a gente, como você mesma falou também, a gente está delegando isso para outras pessoas, só que nós não estamos contribuindo para isso. Pelo contrário, nós estamos contribuindo para que nós nos tornamos cada vez mais doentes com o nosso estilo de vida, com os hábitos que a gente tem, né? Eu acho que isso também é importante a gente chamar atenção, né? Exato, e veja só, dentro desse contexto, evoluindo um pouquinho, como a gente está vindo, né, Lirane, principalmente século passado, final do século passado, início desse nosso século, nós vemos um interesse muito grande pela multidisciplinaridade, né? Então, assim, fala-se muito dessa importância de um profissional da área da saúde entender um pouco das outras áreas, até mesmo para saber indicar, né? Para não saber, não ficar fechado no seu mundo, para olhar um pouquinho, um olhar um pouco mais amplo e também saber indicar para outras especialidades. E nós notamos, né, logo no início, eu posso falar, né, em função, no sentido de quando eu iniciei meu trabalho como cirurgiã dentista, a gente notou que as pessoas estavam um pouco mais ansiosas, mais mordendo mais, fazendo bruxismo, apertamento, né? Então eu falei, puxa, tem alguma coisa acontecendo. E aí nós vimos a necessidade de propor a questão das práticas integrativas, né, na área da odontologia, porque era uma forma de a gente ajudar o paciente a ser atendido no consultório, né? E também indicar a necessidade de um atendimento psicológico, um atendimento psiquiátrico, enfim, dentro das áreas que são que forem necessárias. Das áreas competentes. E comentando só para ilustrar, né, eu estava comentando que eu venho atendendo alguns pacientes agora que são bem específicos, né, o nosso atendimento é muito exposto aos aerosóis nesses tempos. Então, pacientes que têm ansiedade, uma ansiedade num grau que não conseguem ficar sentados na cadeira odontológica, né, para a realização do procedimento. Né? Conseguem ficar parados. O caso de adolescentes, como eu comentei, que têm dificuldades de instalar os brackets para poder fazer o seu atendimento ortodôntico e já estão sendo medicados, estão com um tratamento psiquiátrico. Então, nós temos que estar aptos a acolher esse paciente e auxiliá-lo a fazer o seu tratamento, né? Então, no caso de uma paciente, até uma profilaxia para ela foi difícil nesses tempos. Uma pessoa jovem, né, de 20 anos. Então, o profissional precisa estar apto. No caso dela, eu utilizei de práticas integrativas, utilizei a terapia floral, utilizei algumas técnicas de respiração para acalmar e para a gente
realizar o procedimento, fazer aquela transferência, né, de confiança, ela confiar no profissional para conseguir fazer um tratamento de uma simples, entre aspas, né, profilaxia. Então, na verdade, é simples. Uhum. Então, nós precisamos estar realmente com esse olhar mais integrativo, né? E agora, eu até gostaria de abrir essa parte, que esse olhar integrativo, de você olhar o mental, de você olhar o emocional, de você olhar o indivíduo como um todo, não só como um sistema estomatognático, né? Ele vir como um todo, com todas as suas emoções, é extremamente importante. E agora, com a questão da pandemia, a gente observa que, além da integralidade, a gente também precisa acolher o paciente na parte social, de onde ele vem, né? Porque, por exemplo, uma cárie, né? A cárie é multifatorial, mas se é num indivíduo que não tem uma nutrição adequada, você também tem que ter um olhar para essa nutrição, né? Teve um cirurgião dentista no início do século passado que ele ficou assim muito incomodado com um olhar mais de bactérias, né, de infecções na parte da boca, de olhar muito para a cárie, olhar muito para periodontite. E o que ele fez? Ele saiu e foi ele visitou 14 tipos de tribos e locais pelo mundo e fez fotografia tanto das arcadas dentárias quanto do ambiente, da parte social que eles viviam. E ele fez mais de 15 mil fotos. E o resumo de tudo isso foi que ele viu que as pessoas que se alimentavam de alimentos mais naturais, ou seja, que não sejam industrializados, elas eram isentas de maloclusão, problemas de maloclusão. Eram isentas de cáries, isentas de problemas mais... problemas bucais. E que a geração próxima a elas, né, a geração seguinte, que já teve acesso a uma alimentação industrializada, ela já tinha maloclusão. Porque muitas vezes, às vezes a gente olha para o pai, se o pai tem, se a mãe tem, né? Porque pode ser uma tendência. E ele constatou que toda a parte social do indivíduo podia também ser responsável, né, para justificar o porquê que os pais tinham essa arcada dentária perfeita e os filhos não. Que normalmente a gente está acostumado a ver o contrário, né? Ao contrário, né? mas isso, Regina, até me lembra... por exemplo, hábitos, como a gente está falando de prevenção, até isso é bem interessante, porque às vezes o que muda nessa maloclusão, o que muda em tudo isso que você está colocando agora, e por causa dessa pesquisa toda, é que eles começaram a observar, por exemplo, né, na alimentação industrializada, porque é uma alimentação mais mole, mais pastosa, menos endurecida. Porque, por exemplo, é diferente quando você tem uma maçã para você mastigar e do que você ter, por exemplo, um sorvete ou você ter uma papinha. Então, isso altera as arcadas da criança. Por que é tão importante a amamentação? Porque a amamentação é o primeiro exercício que a criança faz quando nasce. Então, é o primeiro exercício que ela faz com maxila, com mandíbula, faz o movimento de ordenha, depois é a alimentação mais endurecida, mais fibrosa, e aí ela vai passando por estágios de evolução. Os ossos da face, eles chegam à totalidade do seu crescimento, quer dizer, totalidade não, mas 80% do seu crescimento com crianças na faixa de 5 anos. Então, aí você vê a prevenção da maloclusão. Não é por um aparelho, o aparelho é a solução para o problema já instaurado. Mas a alimentação mais fibrosa, mais rica em frutas, verduras, faz com que haja uma harmonização facial dessa criança, porque os ossos crescem assim. Então, aí começa a prevenção, desde a amamentação até mesmo a mastigação de pedaços mais endurecidos, as frutas, as verduras, e que também aumentam e melhoram o nosso sistema imunológico, que é onde a gente tem aí, vamos dizer, o X da questão nesse momento de pandemia também, né?
E ele, na resolução, né, na conclusão do trabalho dele, ele também constatou que os alimentos mais naturais, eles são ricos em vitaminas A, D e K2. Ele comentou que foram os 3 tipos de substâncias que ele viu que mais predominavam naqueles que tinham saúde nessa arcada dentária. Então, você veja, teoricamente, a gente tem na natureza já os elementos necessários para a nossa saúde, né? Perfeito. Não precisamos inventar muita história, mas voltamos agora para a gente finalizar a questão da história, para entrarmos nas dicas, né, Lirane? Essa questão de como é importante o contexto social que a pessoa vive. O local em que ela vive, o grupamento a que ela pertence, a cidade. Né? Por isso que uma pessoa que mora no Alasca é diferente de uma pessoa que mora numa outra região aqui no Brasil. Enfim, os hábitos são diferentes, né? Os valores também são diferentes. Então, eu quero colocar para as pessoas a importância de nós repensarmos os valores sociais que nós estamos vivendo. E de que, nestes tempos, até mesmo o outro tendo algum tipo de problema, ele vai reverberar em mim, nas pessoas que eu amo, de alguma forma. Então, essa amplitude de olhar, ela é muito importante nesses tempos, né? Desse auxílio, dessa fraternidade, de gerarmos fraternidade entre as pessoas. Isso é questão de prática de saúde bucal. As pessoas, então, esse contexto, na verdade, a gente falar um pouquinho da história até chegarmos neste século, dentro desse contexto da integralidade, da saúde integral, é mais para comentar que questões sociais interferem na nossa saúde bucal. Com certeza. É verdade? Com certeza. Dando mais um exemplo, só, por exemplo, né, só para a gente fortalecer ali, a questão da higiene bucal. Né? Então, uma pessoa que tem uma qualidade de higiene bucal satisfatória, escova sua língua, que nós já vamos falar e dar algumas dicas sobre isso, ela tem o poder, né? Vou colocar entre aspas, mas é esse o nome, de fazer a limpeza, de eliminar micro-organismos da sua cavidade bucal que poderiam gerar agravos não só para ela, como para pessoas que nesses tempos, que estão em grupos de suscetibilidade, que vivem na própria casa, né? E que as pessoas estão ali falando, próximos uma à outra. Então, a minha higiene bucal interfere na minha família. Né? A forma como eu cuido de mim interfere na minha família. Então, são tempos novos, são tempos importantíssimos de olhar para si, para poder olhar para o outro. Ninguém dá o que não tem. Então, nós precisamos cuidar de nós mesmos, né? E fazermos essa conclusão desse ciclo que a gente tem uma valorização, então, da saúde no seu aspecto biopsíquico, social. E aí a gente fecha esse ciclo comentando, né, sobre esse conceito de saúde. Então, isso é muito importante, as pessoas olharem de uma forma mais ampla o contexto de saúde. E, principalmente, uma coisa que eu observo muito no consultório, eu sempre costumo perguntar para o paciente quando retorna, como é que você está? Como é que você está se sentindo, né? Aí a pessoa diz, não, eu estou bem, está tudo tranquilo. E aí eu vou fazendo as perguntas de uma outra forma. E a sua família, a sua casa, como é que está o trabalho, como é que está? Sabe, doutor, meu trabalho está assim, e fala e reclama do trabalho e tal. Então, isso é um bem-estar entre aspas, né? Ele só não está doente, né? Ele só não está apresentando uma doença, mas mas ele já está apresentando sinais. Então, aí, por isso a importância da conversa, do acolhimento. Então, esse bem-estar, a gente tem que avaliar bem, né? Esse bem-estar. Porque de como os alunos, sabe, Regina? Desculpa, eu achei que você tinha terminado. Imagina, não, já. Não, com os alunos eu sempre tenho o costume de falar, sabe? Que a gente tem que, na anamnese, na maneira com que a gente conversa, que a gente pergunta muitas vezes, às vezes até na informalidade, né? Mas aí você já começa a fazer uma análise da situação desse paciente. A gente não pode, como cirurgiãos dentistas que somos, né?
abrir a boca do paciente, sentar o paciente na cadeira, abrir a boca e já começar a olhar o dente dele. Nós temos que ir além disso. O nosso paciente não é uma boca, ele está inserido em todo um contexto. E aí vem uma prática, uma saúde integrativa. Você integra o ambiente, você integra esse paciente. Então eu avalio esse paciente não pela boca que ele tem, mas como ele chega para mim. Quando ele fala, por exemplo, tá tudo bem, tô na correria, tô estressado, ou isso, nossa, esse mês tá terrível. Você já começa a ver que tem aspectos de doença ali. Porque como nós conduzimos o nosso dia, como nós conduzimos o nosso bem-estar, a nossa família, por exemplo, é uma maneira, é um reflexo de que algo tá indo bem, tá? É normal, tá tão estressado? Um momento ou outro, a gente passa por isso. Mas é normal eu estar o tempo todo assim? Até que ponto isso não está me adoecendo? E aí entro em várias interferências. Ah, mas isso, o que isso tem a ver com a boca? Tem tudo a ver com a boca, porque o sistema imunológico tem a ver com as doenças periodontais, com o nível de micro-organismo que nem você estava falando. E ao mesmo tempo, quando a gente olha, por exemplo, no que nós estamos vivendo hoje, você vê pessoas que estão dentro de casa e não estão tendo cuidados básicos, que é onde a gente vai entrar com as dicas agora no final. Mas escovar os dentes, por exemplo, faz parte? Faz. E é importante? Ah, mas eu tô em casa, almocei, daí eu já pego uma sobremesa, daí eu já vou para um lanchinho da tarde. Não, gente. Já gente emenda, precisa. né? Emenda o almoço, já com lanche, com emenda. janta. Isso, às vezes já tá tão assim no desânimo, né, do que está acontecendo e você está se deixando envolver pelas notícias ruins, muitas vezes, que você não cuida de você. E é o que você falou Isso agora. também é saúde, né? Sim, você cuidar de você, você está cuidando do outro. Não adianta você só botar uma máscara. Para que serve a máscara? Para você não jogar gotículas de saliva. E como a gente não pensou, não na máscara, mas em cuidar da gente, né? Em você ter uma boa higiene. Ah, isso é importante? Não é só para ter hálito bom. Não é só para isso. A gente tem que ir além disso, gente, né? Eu acho que isso é importante. E a gente fala muito sobre anamnese, até para a gente ver o detalhe, sabe, Regina? Às vezes é ali que a gente vê que uma situação não está indo bem, mas precisou de uma pandemia para a gente parar muitas vezes para fazer uma reflexão como essa. Quantas gripes nós poderíamos ter evitado, né? Se a gente cuidasse melhor da nossa higiene bucal mesmo, né? Então, acho que isso é algo que a gente tem que reforçar, né? Para quem às vezes, como que eu vou avaliar isso, né? Como que eu vou perguntar e o paciente não achar que eu tô invadindo, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, nós temos hoje questionários disponíveis sobre qualidade de vida, né? Então, são questionários que podem, os profissionais que estão nos assistindo podem baixar na internet e ter uma avaliação, né, de como que está aquele indivíduo em todos os seus aspectos, né? Em especial também nessa parte social. Então, hoje é bem importante e as pessoas, as mães, né? As pessoas que geram essa influência dentro de casa, de também se interessarem por isso, interessarem pela qualidade de vida da sua família. Não é aquele momento, é um momento difícil, temos que ir como dá. Não, espera aí, também tem como estar bem no momento tem regras, né? Existe, então a gente só precisa encontrar essa forma de nos adaptarmos e adequarmos a esses tempos, né? Sem muito alarde, e buscarmos o que? Essa interiorização, esse cuidado consigo mesmo, com as pessoas ao redor. Acho que agora a gente já pode, Lirane, ir começando a passar algumas dicas, né? De as pessoas acredito que estão aguardando. Algumas dicas de saúde bucal, eu quero só comentar. Tem um artigo que foi publicado agora no início da pandemia, da Universidade de São Paulo, da USP de Ribeirão Preto, em que ele comenta a importância. O professor comenta a importância de você escovar bem os seus dentes, escovar a língua, e nós já vamos comentar como. Em função até mesmo de repente, essa pessoa ter algum problema, né, que precise ir para uma unidade de terapia intensiva e precise de entubamento, enfim. Eu diria assim, as pneumonias por aspiração, elas normalmente acontecem por ter essas bactérias na boca.
Então, a Olha só. importância, principalmente na região dos molares, né? Na região do suco gengival, na região dos molares e na superfície da língua. Então, essa limpeza, às vezes, ela não é só para você ter a boca saudável, mas até mesmo caso exija uma necessidade, a pessoa ali, pelo menos aquele agravo, ela não vai passar, né? Então, a saúde bucal, ela é tão importante, como dizem, a saúde começa pela boca, né? E é real, né? É uma frase tão comum. Então, eu quero começar, por exemplo, pela higiene da língua, né, Lirane? Assim, vamos iniciar fazendo a higiene da língua. Ela deve ser feita em toda a sua extensão, né? Pensando que temos a língua, uma parte do lado direito, a parte do lado esquerdo e a parte do meio. Coloca um pouquinho de creme dental na sua escova, ou se a pessoa utiliza um higienizador de língua que já está acostumado, faz a limpeza bem direitinho no terço direito, no terço esquerdo e na região do meio. Eu gosto sempre de indicar um pouquinho de creme dental, porque faz uma desnaturação, né, das proteínas. E aí fica mais fácil de liberar e limpar. Até quando vou fazer essa limpeza de língua? Até ela ficar na cor que deve, né? Mais rosadinha, avermelhada, dependendo de cada um. Mas ela tem que ficar limpa, não dá para ficar branca. Essa burra, ela é um sítio de muitos micro-organismos. Não só a possibilidade, né, de vírus, como o pessoal está falando muito nestes tempos, mas de bactérias e tantas outras possibilidades que a gente pode livrar de ir para o nosso corpo, né, somente com a limpeza da língua. Né? Então, ela é extremamente importante, ela já foi, em alguns artigos já foi comentado, da importância da higiene da língua para prevenir complicações e até mesmo a disseminação de vírus como este que nós estamos vivendo, né? Vivenciando nesses tempos. Outra coisa que eu quero ressaltar muito, Lirane, fique à vontade para você ir comentando também. Eu quero ressaltar muito a importância do fio dental. Eu vi esses tempos, estava fazendo uma nova avaliação sobre histórico de higiene bucal. Então, eu estava baixando alguns artigos e vendo comentários das pessoas. Então, tanto artigos científicos quanto pessoas comuns. E eu vi um blog de uma pessoa comentando que não era interessante, não precisava passar fio dental. Ainda hoje, nos dias de hoje. Então, aí eu fiquei pensando assim, então, gente, por favor, meus filhos, passem fio dental, né? Limpem. O fio dental vai numa região dos dentes que a gente chama de sulco gengival, né? O sulco gengival, ele é ali que tem essas bactérias anaeróbicas, né? Então, é preciso passar o fio dental pelo menos uma vez ao dia, bem feito. Se de repente na hora do almoço é muito corrido, tá fora de casa, não tem, mas à noite, antes de dormir, passem fio dental, passem, né, de maneira correta, abracem o dente em formato de C, vão até o sulco gengival, retornem com a placa bacteriana e essas bactérias para serem removidas. Isso é muito importante, muito importante. Depois, até porque ele chega num lugar, né? Ele chega num lugar que a escova não chega, né? E eu acho que isso também é uma coisa importante para as pessoas. Quando você tem um porquê de fazer, a pessoa faz. E isso é o nosso paciente, tá, gente? A gente brinca, é o gatilho, né? É um gatilho do porquê. Quando você tem isso muito forte, a pessoa executa. Então, o porquê fazer isso? O porquê, gente? Porque ali você vai diminuir micro-organismos. Porque ali a escova não chega. Porque ali você pode ter cárie, você pode ter doença periodontal. Você está mantendo um sítio de micro-organismo. A boca, que é uma região que está... Ali tem bactérias que estão corroendo muitas vezes o osso, onde está implantado o seu dente. Então, é importante? É importante escovar a língua, não é só pela estética, não é só pelo hálito, não. É pela saúde, pela diminuição da quantidade de micro-organismos, de bactérias que estão ali. Então, é importante? É importante também. Vocês sabiam que 5%, não sei, a gente estava conversando sobre isso, né? 5% das causas mortes no INCOR são por problemas odontológicos, porque as pessoas às vezes deixam, ou a higiene não é adequada, ou tem feridas, ou dentes que estão abertos, que estão sem cuidar, que a pessoa vai deixando, ela se acostuma, não dói, fica ali. E isso diminui o quê? A sua imunidade.
Por isso também é um alerta, tá? A imunidade, ela vem também das questões de cuidado com você mesmo. É importante várias situações, né? A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas é importante também você cuidar da sua higiene bucal. Vai lá, Regina, continua aí. E comentando nesse universo, pensar da nossa boca, nossa cavidade bucal, como um universo, como se fosse um mundo mesmo, né? Um planeta, um local em que a nossa saliva é a água. Se de repente não higieniza corretamente, tem placa, não passa fio, toda aquela água fica contaminada. E o que a gente faz? A gente engole centenas de vezes, milhares por dia. Né? Então, olha o que você está colocando para dentro, né? do seu corpo. Então, vamos colocar mais saúde, vamos colocar mais vida, né? Fazendo os passos corretos. Então, nós falamos da limpeza da língua, falamos da importância do fio dental e vamos falar na escovação. A escovação, existem várias técnicas, né? Mas o que eu vejo mais importante, o que é mais deficiente nas pessoas, é que as pessoas não enxergam o dente inteiro. Elas enxergam mais na ponta. A região do dente próximo à gengiva, as pessoas às vezes não observam muito, né? Então, higienizar a região entre dente e gengiva é imprescindível. Subir um pouquinho mais nos dentes superiores ou descer um pouquinho mais nos inferiores. Utilizar uma escova de cerdas macias, né? Ainda é comum as pessoas utilizarem escovas de cerdas médias, achando que escova mais porque sentem mais e que limpa melhor. Mas nem sempre isso acontece. As pessoas que utilizam escova média, a gente observa, principalmente em caninos, que é essa curva, né? Que quando a pessoa faz, ela passa direto ali. E aí começa a dar recessão gengival. A gengiva começa a subir, né? Por quê? Porque é uma pressão muito forte. E a gengiva entende aquilo como agressão e acaba subindo. Uma outra dica, se puderem comprar uma escova, eu sei que agora é bem interessante comprar uma escova mais ecológica, né? Uma escova de bambu, enfim, daí apareceram escovas com cerdas pretas, cerdas coloridas, mais escuras, vermelhas também. Mas assim, a minha sugestão, pelo menos para esses tempos, utilize uma escovinha básica, simples, macia, com cerda clara. Porque aí, quando vocês estão higienizando, vocês veem se tem sangramento ou não. Olhou na escova ali, puxa um pouquinho de sangramento, opa, tem alguma coisa, será que eu estou forçando, será que não? Hoje, na odontologia, nós temos aprovado a teleconsulta, a teleodontologia. Então, a pessoa que está com alguma, viu que sangrou, que perdurou por alguns dias, ela pode se utilizar da teleodontologia, liga, faz uma consulta odontológica, claro que ela é bem limitada, né? Não é uma... Mas assim, não evita de ficar ali, não, já vai passar, não, já vai passar, né? Faz uma massaginha, um bochecho. Não, se perdurou por mais de 7, 10 dias, é importante procurar auxílio, né? Então, se e assim, você falando agora, Regina, até lembrei de contextualizar que agora esses dias eu fui a uma cirurgia dentista para me cuidar, né? E aí foi muito interessante o cuidar. Fiquei muito feliz de ver uma colega o cuidado que eles estão tendo, que nós, né, temos que ter, mas o cuidado que está sendo colocado, porque o cirurgião dentista, ele protege a ele e ao paciente. Nossa, eu entrei na sala de espera, o cuidado, sabe, o oxímetro para ver como é que tá a parte tanto cardíaca, respiratória, a febre, sabe, o cuidado com a biossegurança, com a contaminação, é um nível de excelência, sabe? Eu fiquei assim encantada de ver. Então, eu comento com as pessoas aqui, porque você falou da teleconsulta, mas me senti segura, sabe? E aí, eu acho que é isso que a gente tem que passar para as pessoas aqui também. A segurança. Então, se você precisa de um consultório, se você precisa de um cirurgião dentista, nós estamos preparados sim para fazer um atendimento de excelência com os cuidados até acima do exigido. Né? Eu percebo isso dos colegas, né? É verdade, é máscara facial, 2, 3 jalecos, né? Propé e touca. Exatamente. A questão das salas de esperas, a gente limpou as salas de esperas, tinham revistas, né? Não foi nada, né?
eu gostava de deixar livros, né, para as pessoas lerem, enfim, livros de várias poesias, poemas, histórias. Tiramos tudo, Não tem mais né? nada. Porque precisa ser assim, Tudo pode né? ser Precisa ser contaminação. assim. E realmente a gente se sente seguro estando lá, atendendo os pacientes, né? Não tem muito receio. A questão mais são os aerosóis quando precisam ser feitos. Que hoje tem as lâmpadas, né? A luz ultravioleta, que também está sendo indicada nos consultórios, Tá. e você acender e colocar entre um paciente e outro. Então, isso também é para tornar uma sala, entre aspas, poderia dizer uma sala Mais limpa, né? segura. É. Uhum. Mais segura em função dos aerosóis que foram feitos. Mas, assim, o que eu gostaria de deixar claro é que não existe motivo nesses tempos para a pessoa deixar de cuidar da sua saúde. Isso é Nossa. muito importante, né? Aquela coisa deixa para lá, já foi, né? Isso já é de uma outra era. Agora nós estamos entrando numa era que a gente precisa cuidar da nossa saúde pelo respeito não só a nós, mas ao outro. Aquelas pessoas que estão na nossa casa, que a gente encontra no dia a dia. Então, a parte social eu vejo para esses tempos que é importante. Na questão da escovação, como a gente estava falando, escovas de cerdas macias, né? Claras, de preferência, para ver se tem algum tipo de sangramento. E assim, pessoas, olha só, tiveram gripe, algum tipo de infecção, troquem a escova. Né? Ah, mas eu peguei a escova 10 dias atrás. Entendeu? Para evitar a recidiva, evitar a retrocontaminação, né? De novo, que às vezes fica na saliva. Então, a escova, ela é importantíssima para a saúde bucal, mas ela tem que ter cuidados. Escovou os seus dentes corretamente, uma escova macia, um creme dental que de repente tem algumas propriedades, um óleo essencial, um extrato, né? Se notou com alguma sensibilidade gengival, enfim, utilizou aquele creme dental, escovou os dentes, lava bem a sua escova, tira o excesso de água e coloca numa solução, você pode pôr na tampinha antisséptico bucal, contendo cloreto de cetilperidina 0,05%. Né? Você pode colocar, pode até diluir um pouco essa solução. Pega na tampinha, coloca na tampinha, pega a escova e põe nas cerdas, tira o excesso e guarda. Por favor, guardem a sua escova dentro de algum compartimento. Não deixe a escova solta no banheiro, né? Porque tem os aerosóis também. Então, é importante ela estar fechadinha com algo que tem um respiro, né? Para respirar o oxigênio, para não mofar, enfim. Mas coloquem algum antisséptico na escova de vocês, tá? Depois que vocês escovaram os seus dentes. Outro antisséptico que é muito utilizado é a clorexidina 0,12, né, Lirane? Sim. Então, se vocês têm um bochecho que foi indicado um profissional, não usou mais, porque a clorexidina ela é bem específica para ser utilizada. Coloca, então, pode colocar, fazer desinfecção na sua escova. Você tem óleo de tea tree, um óleo essencial de tea tree, que já tem inúmeros casos, inúmeros artigos científicos comentando da ação do óleo essencial nas bactérias bucais. Né? Então, coloca lá um pouquinho do óleo, uma gotinha do óleo na sua escova, mas limpa a sua escova, faz desinfecção, aqui, faz desinfecção, né, na sua escova e deixa lá para a próxima vez, né, bem tranquilo. Então, uma coisa que eu gostaria de desmistificar é a questão da solução para bochecho. Às vezes tem alguns pacientes que dizem assim, eu não escovo na hora do almoço, mas eu faço um bochecho. Então, assim, vejam só, o bochecho ele é melhor, por exemplo, com água, né? Eu até brinco, é melhor você fazer um bochecho com água do que não fazer nada, porque você a placa bacteriana tem o biofilme dental tem toda uma estrutura. Quando você pelo menos faz um bochecho com água, você desestrutura e tem que formar toda aquela estrutura de novo para fazer, para daí ser, digamos, ter o efeito que não é interessante para a nossa boca, né, das bactérias. Então faz um bochecho, nem que seja com água, mas não substitui a escovação. A escovação é imprescindível para uma qualidade bucal saudável. Então, tirem uns 10 minutinhos à noite antes de dormir para escovar os seus dentes, para cuidar dos seus dentes, né? Se tiver uma indicação, alguma questão, faz bochecho, mas não é necessário você usar o bochecho diário se você está utilizando
fio dental, a sua escova, né? Não precisa necessariamente, a solução para bochecho não é imprescindível. A escovação e o fio dental, sim. Mas eles são agentes que auxiliam a nossa qualidade bucal, sem dúvida. Né? Com Então, certeza. aqui é importante dizer, são agentes importantes, mas não necessariamente imprescindíveis. Eu diria que vem primeiro o fio dental, a escova, a limpeza da língua, e aí uma solução para bochecho, se houver necessidade. Né? Nesses tempos, Sim. saiu, de repente encontrou com várias pessoas, faz uma solução para bochecho quando chega em casa. Embora não tenha, procurei vários artigos, não encontrei nenhum artigo que confirmasse um bochecho eficaz para esses tempos, para o vírus, né, para o coronavírus. Então, não tem um artigo científico ainda que nos demonstre isso. Então, a limpeza mecânica é a melhor prevenção para a remoção da microbiota bucal, seja bactéria, seja vírus, seja o que for. Tá? Então, isso é algo que vale a pena a gente enfatizar, sabe, Regina? Porque o que eu percebo, porque às vezes, até por já estar doente, pessoas que estão contaminadas, mas que estão em casa, uma maneira de você lutar mesmo contra esse vírus é manter a sua boca saudável, tá? É manter o máximo de higiene, é redobrar a sua higiene. É uma maneira de você combater? É uma maneira. Toda vez que você tiver com uma dor de garganta, às vezes você nem sabe se tá com o vírus ou não. Ah, eu tô com uma dor de garganta. Começou uma dor de garganta, lembra, capriche na sua escovação, faça uma higiene perfeita, como a Regina comentou, passa o fio dental, nem que seja na última, escove adequadamente, faça o seu gargarejo, pode ser até mesmo com a própria pasta ou água que você está ali terminando de enxaguar sua boca, faz um gargarejo, limpe bem a sua boca, a sua garganta, para diminuir o máximo possível de contaminação, tá? E a alimentação saudável aí entra com tudo, gente. A gente precisa de uma alimentação saudável. Assim a gente mantém dentes saudáveis, mantém todo esse sistema imunológico preservado, que é algo que a gente precisa. Alguém estava perguntando aqui, Regina, para troca de escova, né? Não sei se você chegou a observar. A gente às vezes está conversando e não dá tempo, também, né? Eu oriento sempre, não sei você como faz, mas assim, quando você pega a escova, uma maneira prática de você estar observando, se você virar a escova com as cerdas para o outro lado, né? Tá vendo a parte de trás da escova. Se você vê que as cerdas estão começando a abrir, se você está enxergando as cerdas na lateral, isso é hora de você trocar, porque você está com uma escova muito... Você está forçando demais e as cerdas estão começando a abrir. E isso machuca você mesmo, vai machucar a sua gengiva. Às vezes você nem tem um problema gengival, mas machuca por conta de uma escova inadequada. Não sei como é que você faz, Regina, a orientação? Eu sempre comento, na verdade, primeiro a parte ecológica, né, de procurar escovas ecológicas, macias, porque a gente sabe que o plástico demora muito para degradar, né? Então, bambus, enfim, até tem um lá disponível no consultório, até as que são... tem uma mistura ecológica, uma marca sueca, ela está fazendo também esse tipo de escova. Então, primeiro, uma escova ecológica que seja macia, né? E se começou a abrir, realmente você elimina, né? Sem dó. Sem dó. Então, eu digo sempre assim, escova de dente tem que ser duas. Você tem que ter duas em casa, pelo menos, né? Não dá para ser uma só. Isso é muito importante. E que seja macia. Marcas, gente, das mais variadas. Eu indico muito aquelas que têm as cerdas normais, e no finalzinho dela as cerdas são bem mais fininhas, porque eu indico uma técnica chamada técnica de base modificada, que você insere um pouco as cerdas na gengiva, né? Uma angulação que insere. Então, umas cerdas mais fininhas e delicadas tem de marcas comerciais nacionais também, não só marcas internacionais, mas marcas nacionais. Eu vi que a Cristiane estava perguntando sobre proporção, né, dos produtos ali, que eu falei cloreto de cetilperidínio e falei da clorexidina, né, 0,12. O óleo essencial, comentei uma gotinha. Você pode lavar a escova antes de escovar, né? Que o tea tree tem um gostinho característico. O cloreto de cetilperidínio, você pode pegar a solução para bochecho mesmo, que contém
várias marcas comerciais. Se vocês forem olhar, vocês vão ver que a maior parte, né, hoje tem o cloreto de cetilperidínio. Pode colocar na tampinha, um pouquinho na tampinha e colocar na escova. Para bochecho também, você pode fazer, são soluções normalmente prontas para uso, né? A clorexidina também, ela já vem pronta para uso. A clorexidina, como é a 0,12%, os estudos científicos demonstram que ela tem que ser a 0,12 para ser eficiente. Então, não pode diluir a clorexidina, tá? Então, ela tem que ser na proporção que foi indicada pelo fabricante, que já está pronta para uso. Então, isso é bem importante, então, de deixar claro. E escova, vocês têm várias. Nós temos várias escovas nacionais boas, desde que seja macia. E se puder, com umas cerdas mais fininhas, eu vejo que é o ideal. Mas já estamos aí falando, olha, Lirane, aí 50 minutos. Vê? Falando já de dicas, né? Já temos que ir finalizando, né? Agradecendo aí muito as pessoas que estão conosco. Se tiverem mais alguma pergunta, por gentileza, podem colocar nos comentários. Deixa eu aproveitar, Regina, então, já que a gente está finalizando, para eu falar o que eu estava comentando com você sobre a máscara, que eu acho que isso também é algo tão importante. As pessoas não estão atentas a isso, sabe, gente? Às vezes, você está percebendo que você está chegando no final do dia, você saiu ou você está trabalhando e usando máscara de proteção, toma cuidado com as máscaras que tem o elástico muito curto ou aquela que está um elástico grosso. Às vezes, as pessoas estão fazendo em casa e a gente acaba adquirindo máscara para até ajudar certas pessoas, né, que estão fazendo isso para aumentar a sua renda. Então, cuide, gente, compre, porque a máscara, o que acontece? Eu sou acupunturista, trabalho com auriculoterapia, né, que é o tratamento ou a prevenção pela orelha, pelo pontos de acupuntura na orelha, e a máscara, ela vem, pega a orelha e tá dobrando, às vezes, aqui ou aqui. E tem pontos de acupuntura aqui. Então, além de toda a região, que é toda musculatura, por exemplo, que pode tensionar essa musculatura, né? Então, tem muita região, é uma região com muitos músculos, muito inervada. E no final do dia, você passando com essa máscara com elástico curto e a orelha deformada, muitas vezes, tá? Como eu vi, gente, vocês vão chegar no final do dia ou tensos, ou com raiva, ou nervosos, irritados, sem saber o porquê, ou até mesmo com crise de enxaqueca fora do normal. Então, se você está percebendo esse padrão para você, ou se você é colega, por exemplo, e está atendendo pacientes que começaram a se queixar de cefaleia ou de DTM, sem perceber, sem ter isso antes, comece a observar se não é a máscara que está inadequada. Ou o elástico, ou a espessura, ou o tamanho desse elástico. Então, acho que esse também é um alerta. Não é uma prevenção de saúde bucal, mas é uma prevenção das minhas queridas orelhinhas, tá? Porque como auriculoterapeuta, eu não posso deixar de Você falar. atua na saúde bucal pela orelha também, né, Lirane? É uma questão. Eu quero só fazer o fechamento comentando com as pessoas que as práticas de saúde bucal que a gente comentou aqui, eu coloquei como práticas, não só cuidados bucais, porque elas vão além do cuidado com a boca, né? O cuidado consigo mesmo, com a sua saúde, com o seu bem-estar, com a sua qualidade de vida. E para dizer que nós, cirurgiões dentistas, nós estamos aptos, estamos estudando. No conselho, nós estamos lá também trabalhando para ajudar a orientar os profissionais, estamos estudando, nos habilitando, unindo o mundo inteiro, vendo pesquisas. Então, procurem os profissionais se vocês observarem qualquer tipo de alteração. Não esperem aquilo se agravar, né? Então, procurem. Né? Fiquem à disposição, falei da teleodontologia, né, que já foi aprovado pelo nosso conselho. Então, a gente tem hoje como ajudar, nem que seja com uma orientação, com uma palavra, né? E a gente observa isso. E cuidem-se, pessoas, por favor, cuidem-se, amem-se, não deixem de conviver com as pessoas que vocês amam, que vocês, em função disso, mantenham. Distanciamento, uso de máscara, isso tudo que vocês já sabem, limpeza de mãos, o álcool, mantenham esses cuidados. Higiene bucal.
a higiene bucal que nós inserimos, né, que é um dos nossos Sim. objetivos, mas mantenham a atenção com o outro, o carinho com o outro, com A os paciência. avós, liguem, né? Eu acho que isso é muito importante. O contato humano, hoje, a gente não pode deixar isso esfriar. A gente tem que manter isso aquecido, porque nós somos seres humanos, nós precisamos uns dos outros, tá bom? Até porque a Então, gente adoece, né? Adoece, né, Regina? A gente adoece quando tá longe, a gente adoece quando não tem uma vida saudável, né? Lembre de que nem a saúde bucal é importante, tudo isso que a Regina colocou, uma noite de sono bem dormida, isso melhora teu sistema imunológico, sol. Ah, Lirane, não posso sair, então pega na janela, abre a janela, pega um sol, gente, sol ajuda muito, vitamina D, ajuda o sistema imunológico também, se alimente bem, sabe, não descuide da sua saúde, acho que isso é fundamental, busque, eu e Regina estamos aí inserida no Conselho Regional de Odontologia aqui do Paraná, a gente tem estudado as práticas integrativas, que são práticas que buscam a visão do ser integral, a visão de uma prática mais natural possível, com menos interferentes, menos medicamentos que não